Só fazendo aqui alguns pequenos comentários com relação à fala dos colegas. Com relação a até proposta e a moção de repúdio, eu acho que é perfeitamente cabível, vereador Rony, a gente, de repente, está encaminhando assim, não só uma moção de repúdio, também como, de repente, uma carta aberta para a população com relação a essa questão da Energisa. De repente, eu, enquanto os colegas falavam, eu estava aqui pensando, de repente, em fazer uma campanha nesse sentido no site da Câmara, né, com relação a informar o cidadão que ele pode procurar, de repente, o DETRAN ou até o Ministério Público. Vamos amadurecer essa ideia no sentido de repente, nós começarmos uma campanha e ela ser aí espalhada pelas redes sociais, uma campanha da Câmara Municipal nesse sentido, no sentido de que nós possamos levar de forma mais direta aos nossos consumidores, aos nossos cidadãos, a possibilidade que eles têm de repente, estar crescendo esse descontentamento não só com a Energisa, como também com as operadoras de telefonia, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, nós vimos aqui com relação à Energisa, nós tivemos aqui uma audiência pública. Às vezes o pessoal pensa, vamos fazer uma audiência pública, como foi pedido, inclusive, pelo um cidadão, eu já falei isso na semana passada, né? E às vezes a gente faz audiência pública, eu não acredito que resolva muita coisa. Na realidade, vira um monte de colocações, que eu acho que todas são válidas, mas a empresa, ela, num termo bem popular, no jargão bem popular, ela está de couro grosso, ela não quer nem saber. Tanto é que nós fizemos essa audiência aqui, alguns colegas participaram, né, eu estava presente numa audiência na Câmara Municipal de Campo Grande com a Energisa, a mesma história que eles contaram aqui, aquele mesmo filmezinho que eles passaram aqui, eles passaram lá em Campo Grande. Posteriormente, houve também na Assembleia Legislativa uma outra audiência pública, já com os deputados estaduais, eles também contaram a mesma história, né, passam o mesmo filmezinho, conta a mesma história. E, inclusive, na Assembleia estava o diretor-presidente da Energisa aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhais, acho que é isso, e a gente não vê nenhuma medida mais contundente ser tomada. Infelizmente, a gente tem que continuar batendo na mesma tecla para ver se resolve. Com relação à fala do vereador Cocó... E vem 15% aí, né, parece de aumento. Pois é, e aumento vem, né, e a gente não sabe. E, infelizmente, o trabalho prestado por essa empresa, nesse caso a Energisa, na minha visão, é de péssima qualidade, né? E com falta de respeito aos cidadãos, não só de Costa Rica, como, acredito, de todo o estado de Mato Grosso do Sul, no nosso caso. Com relação à fala do vereador Cocó, eu sempre tenho falado que as famosas agências reguladoras que foram criadas para defender o contribuinte, para defender o consumidor, elas, na minha visão, elas mudaram de lado. Elas hoje defendem muito mais as operadoras, as concessionárias de serviço público do que mesmo os nossos consumidores. Tanto isso é verdade que a gente vê que eles é que determinam, como foi dito aí, até quantos veículos a empresa pode contratar, a ANEEL é que faz. O ANEEL, a Anatel e assim por diante, né? São as concessionárias, ficam ali só aguardando a situação. E tanto isso é prova que nós fizemos na semana passada com relação à operadora Vivo. Foi definido por todos os colegas, nós encaminhamos para o Ministério Público, eu fui pessoalmente lá, protocolei lá um pedido de todos os vereadores, como cidadãos e não como vereadores, de uma providência no sentido de que fosse instaurada uma ação civil pública contra, principalmente, a operadora Vivo. Passei, inclusive, o telefone da diretora regional aqui do Centro-Oeste, a gerente, a doutora Alessandra Lugato. Acredito eu que o promotor já deve ter falado com ela, mas ele também está um pouco cético com relação a essa questão de você protocolar lá na Justiça uma ação civil pública, porque demora muito tempo e não se resolve, de repente, com o tempo. Passam os anos e não... Pois não, vereador B.
e o tempo e a coisa continua tudo igual. Então, infelizmente, essa e nós só compete a nós, enquanto aqui representante do povo, fazer as nossas famosas reivindicações, e eu falei até um pouco de lamentações, né, implorações, porque acho que nem indicação não é mais. Então, infelizmente, é desse jeito. Já foi dito também com relação ao refis, e só lembrando que o primeiro prazo é 31 de maio, e até lá, os cidadãos que forem pagar o seu tributo atrasado tenham 100% de desconto da multa, dos juros e da atualização monetária. Então, quem tem os seus débitos, eu acho que é de suma importância que eles aproveitem esse momento, né? Eu tenho a mesma preocupação do vereador Lucas, vereador, quando você fala da questão da reforma da Previdência, principalmente com 3 parâmetros que eu vejo ali: a questão da idade, a questão do querem porque querem acabar com o BPC ou LOAS, né? Quando eu digo acabar, porque eles querem pagar 300 ou 400 reais, sendo que o cidadão que às vezes é beneficiário do LOAS é exatamente aquele que, por alguns problemas de vida, algumas situações de vida, ele não teve sequer condição de recolher o INSS, né? E são pessoas acima dos 60 anos. Você imagina ele depois com 300 reais, eu que já estou fazendo 61, ele não vai dar conta de pagar sequer os medicamentos que ele tem que comprar no dia a dia com 300 ou 400 reais. E a outra situação também é a da Previdência Rural. Mas eu vi esses dias no noticiário lá as negociações que eles estariam tirando do projeto de reforma da Previdência a questão do LOAS e do LOAS, do BPC e da Previdência Rural. Queiramos Deus que isso aconteça realmente. Exatamente. Então, infelizmente, eu tenho a convicção de que a reforma dessa vez vai sair. Eu acho que é um desejo do Congresso Nacional, é um desejo da Presidência da República, eu acho que vai sair. Mas nós precisamos estar atentos. Eu, inclusive, quero sugerir aqui, para a próxima semana, de repente, se os colegas assim entenderem, que a gente já faça, de repente, encaminhe um ofício com assinatura de todos os vereadores, pedindo a todos os nossos parlamentares para que olhem essas questões da Previdência, principalmente essas que a gente pontuou aqui. Eu acho que é de suma importância, vereador Rony, que a gente de repente encaminhe para os nossos senadores, senadoras, deputados e deputadas federais, para que a gente possa, de repente, fazer com que eles sintam que nós estamos aqui embaixo, mas estamos preocupados com essa questão. Com relação à sua fala, vereador Cocó, nada mais é do que a nossa missão aqui é de comandar, pelo menos, ou tentar comandar bem a nossa Casa Legislativa nesse ano, que Vossa Excelência também faz parte da mesa diretora. Enquanto aqui estivermos, eu acho que o diálogo ele supera a todas as desavenças, a todas as discussões. E enquanto eu tiver essa condição, nós vamos estar sempre sentando para reunir e conversar, para que os projetos já venham para essa casa aí com um mínimo de conversa, que a gente possa aqui decidir da melhor forma possível, sempre em favor dos nossos cidadãos. Nada mais havendo a tratar, encerro em nome de Deus a presente sessão.